Olá pessoal, aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos para a segunda parte do nosso assunto de radiciação. Nessa aula, a gente vai falar sobre as propriedades dos radicais. Vamos começar pela primeira propriedade. Qual a definição da primeira propriedade? Ela diz o seguinte: se o índice do radical e o expoente do radicando forem iguais, então a raiz será o próprio radicando. Como assim, professor? Vamos ver um exemplo, né? Para ficar melhor. Aqui nós temos o exemplo 2. Aqui nós temos o radical. Ó, nosso radical. Quanto vale o nosso índice? 5, né? Quanto vale o expoente do nosso radicando? 5 também. Eles são iguais. Quando acontece isso, então, de acordo com a nossa primeira propriedade, o valor, a raiz do meu radical será o próprio radicando. Ó, eu tenho um resultado igual a 2. Isso porque o meu radicando ele vale 2. Aqui é uma prova do porquê essa definição ser verdadeira. Se vocês lembrarem bem lá da nossa aula passada, quando a gente fez a transformação de potência com expoente fracionário para um radical, vocês vão lembrar que aqui é o processo inverso. A gente vai sair do radical e ir para a potência com expoente fracionário. Lá a gente pegava e fazia o quê? A gente tinha a nossa potência com o expoente fracionário, onde a base da nossa potência era o radicando e o denominador era o nosso índice e o numerador era o nosso expoente. Aqui no caso a gente vai voltar. O 2 continua a nossa base porque ele é o radicando. Aí o 5 vem para cá e o outro 5 vem para cá, se tornando uma fração. 5 sobre 5. Vocês sabem que numa fração ela corresponde a uma divisão, né? Então 5 dividido por 5 é igual a 1. Ela se torna uma potência sem ser com expoente fracionário, é um expoente natural. Então 2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Eu chego no meu valor de 2. Essa é a prova de que a nossa primeira propriedade ela é válida. Vamos para um segundo exemplo. Aqui nós temos uma raiz elevada a raiz de índice 4 e o nosso expoente é 4 também do radicando. Ó. Expoente igual ao índice, então a minha raiz vai ser o próprio radicando, que nem a propriedade fala. Certo? Sempre que a gente tiver uma situação onde eu tiver um índice com um valor e o expoente do meu radicando com o mesmo valor, então eu já posso ir de prontidão que o valor da raiz será o meu radicando. Certo? Vamos para a nossa segunda propriedade. O que é que ela fala para a gente? Ela diz que ao multiplicar ou dividir o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número natural, não nulo, obtém-se um radical equivalente ao inicial. Como assim? Eu não entendi, né, professor? Eu vou falar de maneira mais simples. Ele diz que se eu multiplicar o meu expoente do radicando e o meu índice lá do radical também por um número igual, lembram lá da simplificação de frações? Quando a gente faz para simplificar uma fração, como é que a gente faz? A gente pega um número, por exemplo, 3. Aí a gente multiplica tanto o numerador como o denominador por 3. Ou então divide tanto o numerador como o denominador por 3. Aí a gente vai encontrar uma fração equivalente à nossa fração original. Aqui é do mesmo modo. A gente vai ter um radical, onde eu tenho um índice, e o meu radicando vai estar elevado a um expoente. Vai ter um expoente ele. Então, se eu multiplicar o meu índice e o meu expoente, eu vou ter um radical equivalente ao meu original. Vamos ver um exemplo. Aqui, eu tenho o radical com índice 7, tenho o meu radicando 6 com expoente 5. Certo? Se eu multiplicar o 7 e o 5 por um número igual, por exemplo, se eu multiplicar o 7 por 2 e o 5 por 2, eu vou encontrar um radical equivalente a este aqui. Vejam bem, ó, 7 vezes 2, né? E 5 vezes 2. Não mexo com o meu radicando, porque a propriedade não fala sobre o meu radicando. Meu radicando fica aí normal. 7 vezes 2 eu tenho 14, né?
e 5 vezes 2 eu tenho 10. Esse radical, onde ele tem um índice 10 e o meu radicando é 6 e o expoente do meu radicando é 10, esse mesmo radical ele é equivalente ao meu primeiro radical original. É isso que minha propriedade garante. Aqui no meio a gente tem a prova. Aqui eu tenho o meu radical e eu transformo ele em uma potência de expoente fracionário. Meu radicando conserva, né? Quando eu volto para a potência de expoente fracionário. O meu expoente vira numerador e o meu índice vira denominador. Então aqui multiplico 5 vezes 2 e 7 vezes 2. Porque ele diz, porque lembra lá das frações, né? Se eu quero encontrar uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Vou encontrar uma fração equivalente. Aqui eu uso a regra das frações. Depois, quando eu tiver esta potência com o expoente fracionário, onde eu multipliquei por 2, eu faço só retornar para o meu radical. O que está em cima, que é o numerador, ele vira expoente do meu radicando. Meu radicando é a base da potência. E o meu índice do radical, ele é o meu denominador. Notem como ficou a mesma coisa quando eu fiz no início, que eu só fiz multiplicar por 2 em cada um. É o mesmo detalhe, é a mesma coisa, que eu só estou explicando como é que se prova. Okay? Então, para eu encontrar uma fração, ou um radical equivalente ao meu original, então é só eu multiplicar tanto o índice como o expoente do radicando pelo mesmo número. Vamos ver mais outro exemplo. Aqui. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, já que na primeira eu fiz a multiplicação, né, na segunda eu vou fazer uma divisão. Aqui eu tenho um radical, onde o meu índice é 9, e o meu expoente do radicando ele vale 6. Vamos dividir ele pelo um número em comum, um número que eles têm em comum, um divisor em comum. O divisor em comum entre os dois é 3. Então, vou pegar 9 e dividir por 3. 9 dividido por 3. Vou pegar meu 6 também, que é o expoente do radicando, e dividir por 3. 9 dividido por 3, eu vou ter o valor de 3. E 6 dividido por 3, eu vou ter o valor de 2. Esse meu radical com índice 3, com radicando 2, ou com radicando 4 elevado a 2, é equivalente ao meu primeiro radical. Então, sempre quando eu quiser encontrar um radical equivalente ao meu original, é só multiplicar ou dividir o índice e o expoente do radicando por um número em comum, ou no caso um divisor em comum, certo? Entendido isso, vamos para a terceira propriedade nossa. Na terceira propriedade ela diz o seguinte: a raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores. Do mesmo modo que a raiz de um quociente é igual ao quociente entre a raiz do dividendo e o divisor. Como assim? Se eu tenho um radical, onde dentro desse radical, no meu radicando, existe uma multiplicação de dois fatores. Eu tenho dois fatores. Então ele está dizendo que eu posso separar esse radical em dois, onde cada um desses radicais novos terão um dos fatores como um radicando. Não entendi ainda, professor. Pois vamos para o exemplo para ficar melhor. Vejam aqui, eu tenho uma raiz cúbica, de 7 vezes 5. Professor, mas aí, pela propriedade diz que eu posso separar esses radicais. Correto. Eu posso separar. Primeiro ponto que eu tenho que observar é o seguinte: o índice é 3, né? Então, o índice dos meus novos radicais, ele também vai ter que valer 3. Eu não posso alterar o meu índice. Então, eu vou ter um índice 3 num dos radicais e o índice 3 no outro radical. Quem são os radicandos dos meus novos radicais? O 7 e o 5, porque eles são os meus fatores. São os fatores da multiplicação que estão no meu radicando. Então, eu tenho o meu 7, que é um dos fatores, e tenho o 5, que é o meu outro fator. E tenho que fazer a
Multiplicação, porque é o produto das raízes dos fatores. Produto das raízes dos fatores. Então, eu peguei um radical que tinha uma multiplicação no radicando e separei esse único radical em dois radicais com o mesmo índice, ó. Índice 3, índice 3. Radical ou fator 7, fator 5. E multipliquei. Ele é o produto das raízes dos fatores. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que isso aqui, esse radical aqui, ele é a mesma coisa desses dois radicais. A multiplicação desses dois radicais. É a mesma coisa. Outro exemplo. Vamos ver o exemplo da divisão agora. Vamos lá. Eu tenho essa raiz com índice... Eu tenho esse radical com índice 6. Ó. No meu radicando, eu tenho uma fração. 3 sobre 8. Posso fazer a mesma coisa da multiplicação? De acordo com a terceira propriedade, eu posso fazer sim. Vou manter o mesmo índice. Como é um dividendo e um divisor, então eu vou ter dois radicais novos. Vou manter em cada um dos radicais o mesmo índice, que é o primeiro passo. Próximo passo, em um dos radicais eu vou colocar o meu dividendo e no outro radical eu vou colocar o meu divisor. Meu dividendo ou numerador é 3. Meu divisor ou denominador é 8. Pronto, tenho dois radicais. E mantenho a minha fração, porque corresponde à divisão. Então, a raiz do quociente, de um quociente é igual ao quociente entre as raízes do dividendo e divisor. Certo? Sempre quando eu tiver multiplicação dentro do meu radicando e quando eu tiver um quociente dentro do meu radicando, eu posso transformar esse meu radical em dois radicais. Certo? Diante disso, vamos para a nossa última propriedade, quarta e última propriedade. Ela diz o seguinte, ela diz que a raiz de uma raiz pode ser representada por meio de um único radical, com índice igual ao produto dos índices das raízes iniciais. Não entendi, professor. Se eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, eu posso representar ela em um só radical. Em vez de eu ter dois radicais, eu posso representar ela só em um só radical. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver bem aqui no nosso exemplo, né? Ó, eu tenho aqui, ó, como eu falei, né? Uma raiz dentro de outra raiz. Posso transformar essas duas raízes em um só radical, em uma só raiz. Como é que eu faço? Sempre que eu tiver uma situação desse tipo, onde eu tenho aqui um índice e aqui eu tenho outro índice, é simples, é só multiplicar um pelo outro. Os valores que tiver em cada um dos índices é só multiplicar e transformar em um só índice. Quando não tem nada, a gente lembra, né? Quando não tem nada no índice é porque ele equivale a 2. Então aqui é 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Então, transformei os meus dois índices em um índice. E ficou o meu radicando 6. Por quê? Porque o meu radicando da raiz interna é 6. Mas quem é o radicando da raiz externa? É o meu radical com um radicando 6. Certo? Então, vai ficar o meu radicando 6 ainda do mesmo modo. Eu não vou alterar meu radicando. E meu índice vai ficar 8. Porque eu fiz a multiplicação entre os meus dois índices iniciais. Então, sempre, de acordo com a quarta propriedade, sempre que eu tiver uma raiz interna a outra raiz, é só fazer a multiplicação dos índices. Professor, e se eu tiver três raízes? Eu tiver uma raiz interna a outra raiz, interna a outra raiz. Se o radicando da raiz mais interna for, por exemplo, 5, então o radicando da minha nova raiz vai ser 5 ainda. E é só multiplicar o índice das três raízes. Aí eu vou ter um índice geral para as três. E isso é um procedimento correto, de acordo com a quarta propriedade. Professor, no que isso vai me ajudar, essas quatro propriedades que o senhor passou para mim? Porque essas propriedades vão ajudar a gente a sair de situações
que a gente pensa que não vai ter como a gente terminar a resolução do problema. Mas tem sim. Essas propriedades vão ajudar muito, vão fazer a gente sair de beco sem saída, vamos dizer assim, né? Na próxima aula, que a gente vai falar de operações, utilizando radicais, vocês vão ver a gente aplicando essas propriedades com mais ênfase, ok? Aqui a gente termina a nossa aula. Desejo a vocês bons estudos, continuem a resolver as questões tanto das listas que foram repassadas para vocês e também do livro. E mais posteriormente eu vou começar a fazer gravações de resolução de questões, tanto do livro como também da lista, para ajudar vocês a entenderem melhor onde vocês possivelmente possam ter errado, ou então acertar e querem mais um entendimento melhor ainda, certo? Então um abraço do professor Lucas e até a próxima aula, certinho?